Fala rapaziada, iniciando mais um quadro novo aqui no canal que é analisando as críticas dessa mídia tradicional. E esse primeiro episódio aqui desse quadro vai ser a respeito da coletiva após a eliminação do Palmeiras contra o Chelsea, aquela bizarra coletiva de Estevão com o Abel Ferreira, através da pergunta do Felipe Facincani, meu xará. Vamos ver aí o que a mídia vem comentando sobre essa questão, né? Sobre essa coletiva. Nesse primeiro episódio aqui, o que eu vou colocar é a opinião do Mauro César, que foi realizada hoje no programa Posse de Bola da UOL. Vamos conferir e aí eu coloco aqui o meu ponto de vista. Eu acho que ele foi muito infeliz ali, foi muito mal, porque o repórter nem sabia que era o Facincani. O Facincani fez, então, uma pergunta que acho que muitos torcedores fizeram. O que faltou? O que poderia ser feito a mais para que o Palmeiras saísse com a classificação? Eu acho que poderia ser feita muita coisa, né? O time não jogou bem, poderia ter jogado bem. De que maneira? E aí veio essa resposta dele, depois alguns risos ali junto com o técnico. Eu vi muitos torcedores do Palmeiras na rede social bem incomodados com isso, e acho que com razão, porque o torcedor ele estava ali magoado, chateado, a derrota acabou de acontecer. E por mais que o time tenha jogado mal, quando tá 1-1, o cara tem esperança, né, gente? O torcedor, o cara tá ali, pô, vai que a gente ganha nos pênaltis, acontece alguma coisa, vai que o Estevão tira o coelho da cartola, aí o segundo, mais um, né? Aí o coelho que ele tira é uma resposta dessas. Agora, eu acho também, assim, ó, que fica até uma observação, que eu acho que o repórter indo para a coletiva já deveria ir preparado, qualquer um de nós. Se o cara devolver a pergunta com uma outra pergunta, amigo, eu estou aqui como entrevistador, eu pergunto, você está aqui como entrevistado, você responde. Se você não for capaz de responder a minha pergunta, ok, não responde. Mas eu não estou aqui para responder seus questionamentos, ao contrário, porque virou mania, virou moda isso aí. O Zubeldia fez isso, né, recentemente no São Paulo, outros técnicos gostam de fazer isso. E até jogador agora fazendo isso. Eu acho que não é por aí. E ele deveria ser até mais orientado nesse sentido. Estevam, você está ali para responder, não para fazer pergunta para o repórter. Aí tem torcedor que fala, não, mas tem que se estabelecer um debate. Não é debate aqui. Ali não tem debate. Sabe por que não tem debate, amigo torcedor? Porque o microfone está com o repórter, aí ele faz a pergunta. Aí vai para o jogador, para o técnico, para o entrevistado. E logo depois que ele faz a pergunta, né, nesse caso, o microfone ficou ainda com o Facincani porque não houve tempo ainda. Mas geralmente o que acontece? O microfone já vai para a mão de uma pessoa que fica ali entregando o microfone para quem é o próximo a perguntar, e você não tem réplica. Só quem tem a palavra é o entrevistado. Então não tem debate. Não é o ambiente do debate, é de entrevista. Debate é debate, entrevista é entrevista. Ponto. E mesmo que quisessem fabricar um debate ali, como é que você debate com um cara com o microfone e o outro sem? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. Então, acho que todos os colegas deveriam já ir para uma coletiva pensando assim: se me fizer uma pergunta como resposta, entre aspas, a meu questionamento, eu vou dizer, não, eu estou aqui não para responder, eu estou aqui para perguntar. Quem está aqui para responder é você. Se você não é capaz de responder, o torcedor que te... Porque é o seguinte, quem está perguntando é o jornalista, porque o torcedor quer saber. E a pergunta do Facincani não era uma pergunta inadequada, era uma pergunta que fazia sentido no contexto. O que mais poderia ter sido feito? Ele poderia falar qualquer coisa. Aí é com ele a resposta. E os dois riram ali, se entreolhando e tudo. Foi um negócio muito constrangedor, achei muito mal, muito mal. Acho que o palmeirense que ficou chateado com isso tem todo motivo para ficar chateado, que foi num momento de profunda decepção. Porque o Fluminense avança. Se o Fluminense avança, gente, o Palmeirense pensa o quê? Cara, a gente vai avançar também. E se a gente bater de frente com o Fluminense, dá para ganhar. Se dá para ganhar, a gente pode estar na final. Se a gente está na final, tudo pode acontecer. Alimenta, por mais difícil que possa ser, alimenta uma esperança, que é uma esperança hoje tricolor. O que pensa o torcedor do Fluminense? Eu estou a um jogo. É contra o Chelsea. Palmeiras perdeu, mas o Flamengo venceu. Se o Flamengo venceu, eu também posso vencer. Se for o PSG na final, se o Botafogo vencer, eu também posso ganhar do PSG. Eu posso ser campeão do mundo. É isso. Então o Palmeirense vivia esse momento. Né? Como dizem os argentinos, estava ilusionado, né? Esperançoso, acreditando muito que poderia acontecer aquilo que ele sonha há tanto tempo, tanto fala sobre isso, essa questão do Mundial. E, de repente, vem a derrota. Numa falha de um goleiro histórico do clube. Né? Um gol que teve uma bela dose de azar também, embora tenha jogado mal. Aí vem uma entrevista coletiva com risos,
Aquela pergunta que eu faço, tá rindo do quê? É que nem aquele cara que quando o time tá perdendo, o telão focaliza, né? E o cara tá dançando e rindo ali, tá tomando um coco e o cara tá rindo. Tá rindo do quê, amigo? Bom, vocês puderam aí é, ouvir, né, os comentários do Mauro César. No todo eu concordo, foi bizarro aquilo que aconteceu. Até porque, rapaziada, se a gente for colocar, eu comento muito isso nas minhas lives, né? Quem sofre no todo é sempre o torcedor. Porque o torcedor é aquele que não ganha nada, literalmente, né? A gente torce, a gente ama o clube, a gente coloca o nosso dinheiro no clube, o pouco que a gente recebe, enfim, ou não, vai para o clube sem qualquer esperando algo em troca. E sim, é vitórias, é títulos, é força de vontade. Até porque se vocês forem mais rígidos na avaliação, a gente vê que muitos torcedores fizeram dívidas para estar lá. A gente está falando de um outro país, nos Estados Unidos, que o dólar está 4 vezes mais, quase 5 vezes mais o nosso valor aqui. Então é um investimento muito alto para você ficar um mês inteiro e não só lá para passear e tudo mais. Você tem que comer, tem estadia, tem o ingresso em si, tem a locomoção. Então isso é muito complicado. E eu senti que aquilo não foi colocado em consideração. Aquela risada para mim, por mais que nós estamos falando de um garoto de 18 anos, mas eu esperava um pouco mais de sensibilidade, porque quando ele está com essa camisa, ele está representando mais de 20 milhões ali de torcedores. Então eu esperava de um pouquinho mais de cuidado, por mais que a gente está falando de um garoto de 18 anos que teve uma responsabilidade muito grande nas costas. Faltou uma sensibilidade muito grande, ainda mais do senhor que estava do lado dele, que nessas horas precisa ter a cabeça fria de instruir melhor o garoto e até mesmo mudar a situação, porque também a posição ali do Abel, a postura do Abel também foi ridícula para um cara que não está mostrando um bom trabalho já faz um bom tempo. Então, peço aí para vocês colocarem aí nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio aqui do programa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o like e compartilhar, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso trabalho. Até a próxima, hein? Fiquem ligados que nesse quadro vão ser aqui vários episódios.